Olá, sejam bem-vindos ao Corações e Mentes, o programa do Núcleo de Psiquiatria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, que traz reflexões importantes sobre saúde mental e comportamento. Hoje vamos falar sobre um tema cada vez mais presente no dia a dia das famílias, das escolas e dos ambientes de trabalho, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas, afinal, o que é o TDAH? É falta de atenção? É excesso de estímulo? É uma condição da infância ou acompanha a vida da adulta? E como diferenciar um comportamento comum de um transtorno que precisa de acompanhamento? Doutora Liana Pilau de Abreu, seja muito bem-vinda ao Corações e Mentes. Para começar, o que é exatamente a TDAH? Oi, eu queria primeiro agradecer o convite de estar aqui novamente e num assunto que está bem alta, que é bem relevante, que é o TDAH. Então, para a gente começar a entender o que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, isso significa que ele está atrelado ao desenvolvimento das funções do sistema nervoso central, ou seja, tem um atraso nesse desenvolvimento. E aí, o campo da atenção, dos controles de impulso e da atividade motora acabam apresentando sintomas. Então, os sintomas, eles vão vir nesse campo de desatenção, de hiperatividade e impulsividade. Tá, e quais são os principais sintomas e como é que eles se manifestam no dia a dia? Então, os sintomas, eles podem se manifestar de formas diferentes, né, em crianças. Os sintomas são o mesmo, mas eles podem se manifestar de formas diferentes em crianças e adultos, porque a vida é diferente, a demanda de vida é diferente. Mas, basicamente, cometer erros por descuido, ou em prova, ou no trabalho, não prestar atenção quando alguém está falando diretamente, ficar viajando, ser bagunceiro, a criança ou até o adulto com uma mesa bagunçada, cheia de coisas para fazer, começar uma tarefa, não terminar, ter a dificuldade de se concentrar em uma atividade, que é onde os pacientes procuram muito, que é aquela dificuldade de conseguir ler, de prestar atenção numa aula, num professor falando, perder objetos com frequência, esquece chave, esquece celular, esquece material escolar. E esses são do campo de desatenção. Pois é, mas tem aquelas crianças que têm uma inteligência superior, que elas não ficam prestando atenção naquela aula, porque elas dizem que sabem tudo aquilo e elas mal ouvem e já aprendem, e elas dizem que sabem, às vezes elas dizem, elas são um pouquinho arrogantes e não, eu sei mais do que o próprio professor, e pior que sabem mesmo, que é a chamada distração dos sábios. Quer dizer, eles têm uma capacidade de absorver as coisas, então eles ficam, como se diz, essa distração. Por isso que a gente não pode dizer se o aluno tem TDAH ou não pela nota, porque a nota não é um parâmetro. Pode ter TDAH, ter dificuldade de estudar, de prestar atenção. Outro sintoma também é ficar postergando, né? Qualquer atividade que exige esforço mental, fica postergando, eles têm que fazer trabalho, eles têm que estudar para a prova. Deixa para a última hora. Esquece compromisso, aí esquece data da prova, esquece no adulto consultas, enfim. Então, a nota do aluno, né? Não é um marcador, não é... Claro que é comum ter repetência em quem tem TDAH na escola, mas pode ter um desempenho bom também. Tá, e qual é a diferença do TDAH em crianças, adolescentes e adultos? Em vários aspectos, né? Porque como a gente falou ali no início, é no neurodesenvolvimento, na criança, os sintomas estão ali, tem que começar na infância, né? Não necessariamente ter o transtorno já na infância, mas pelo menos os sintomas começarem a aparecer. E aí, nas crianças aparece muito mais a hiperatividade. Normalmente são levadas, né, para avaliação pela questão do comportamento. Ao longo dos anos, quando a criança vai indo para a adolescência, começa a aparecer mais a desatenção também. E aí a gente tem a desatenção, a hiperatividade e a apresentação combinada, que é a desatenta e hiperativa.
E no final da adolescência, mais para a vida adulta, começa a comprometer mais a parte da desatenção. E déficits cognitivos, de controle inibitório, enfim, impulsividade também começam a prejudicar. Tá, então, até o desenvolvimento, a trajetória, né, digamos, do TDAH vai sendo diferente. O mais comum é ser estável. Tu tem TDAH na infância, tem na adolescência, tem na vida adulta. Mesmo que os sintomas mudem. Porque os sintomas podem mudar, as demandas de vida mudam. Em determinado momento tu tá precisando mais de demanda, tu tá com mais coisa para fazer. Em outras não. Depende da profissão, depende de várias coisas, depende da faculdade que tu fizer. E tem também o que entra em remissão. Então, a prevalência na criança é maior do que no adulto, porque ela também pode entrar em remissão. Mas entrar em remissão sem tratamento específico? Sem tratamento, com o desenvolvimento do cérebro, com a maturação do cérebro e também, porque depende das demandas ambientais também. Tá, tu falou uma palavra aí no meio de tudo isso que tu falou, que as avós falavam muito. As crianças são levadas. Eram hiperativas. Mas que isso... não, isso é assim que a criança tem que ser. Ela é criança, tu tem que deixar. Como é que a gente faz a diferença? Quando é que tu define... Vamos falar dos critérios de hiperatividade, então, mais até especificamente em crianças. O que é uma criança hiperativa, né? Que não tá... O principal diagnóstico na infância é o desenvolvimento normal. Na infância é o principal, né? O mais desafiador ali. Hiperatividade nas crianças. Crianças que são a mil, que correm, que escalam, que pulam em lugares inapropriados. Crianças que não conseguem ficar sentadas, até adultos, enfim, que não conseguem ficar sentados em lugares que exijam ficar sentados. Uma sala de aula, no adulto uma reunião. Então, a criança não consegue nem para almoçar, sabe? Para quieta, é barulhenta, tá sempre fazendo alguma coisa. Fala, não para quieta, tá mil. No adulto também aparece uma inquietude interna. Essa agitação aparece como uma inquietude interna, que tem que ser diferenciada da ansiedade. Fala bastante e interrompe os outros também, né? Termina a frase dos outros, termina a resposta dos outros, não espera a sua vez na brincadeira, tem dificuldade de esperar a vez. Então, tem uma diferença do hiperativo para o desenvolvimento normal. Porque para ter o déficit de atenção, tu tem que ter algum prejuízo. Não é só ter sintomas. Tu tem que ter um prejuízo, tem que ter algo mais. Sim, mas o que a gente tem notado, por exemplo, os meninos... O desenvolvimento deles parece ser mais lento do que das meninas. As meninas, elas são mais rápidas, né? Então, por exemplo, tu vê hoje que uma coisa muito comum das meninas chamando os meninos de moloides, né? E as meninas da mesma idade acham que os meninos da idade delas são os moloides, uns boca abertas, assim, falando bem vulgarmente, né? Agora, é o seguinte... A criança que é tratada precocemente, ela tem uma vantagem, né? Tem uma vantagem, porque os prejuízos que ela teria ali na idade escolar, ela não vai ter, né? E os prejuízos incluem até as questões emocionais da criança. Pois é, a criança, ela tem um certo sofrimento por causa disso? Ela tem sofrimento... inclusive, se ela tem dificuldade de estudar, dificuldade de desempenho, ela vai ver que os colegas vão melhor que ela. Isso reflete na autoestima. Ela vê que ela tem mais dificuldade que os outros. Se ela é uma criança hiperativa, ela pode até ter dificuldade de fazer amizades, porque é aquela criança chata que interrompe os outros, que, né, e aí as pessoas não se aproximam, ou aquele aluno que ninguém quer sentar perto também porque não para quieto, ou a professora passa, né, chamando a atenção, aí ele também se sente... E a agressividade, como é que entra nisso? Aquela criança que bate nas outras, Aí já foge um pouco da questão da agressividade. Eles são hiperativos, né? Não claro, tem a ver com a agressividade. Não, tem a impulsividade, que até pode, né, com a impulsividade acabar... Enfim, sendo mais agressivo, mas não é um sintoma característico. Tá, então agora eu vou botar aqui um item que está na pauta. E os celulares? E os celulares, pois é. Então, mas aí vamos falar os celulares. As crianças com TDAH, por ter TDAH, usam mais celular? Ou usa mais celular e aí tem TDAH?
A gente não sabe a causalidade. Tá. O que vem antes? Tu... Porque a gente tem estudos transversais que mostram que tem a associação, Tá. mas não necessariamente o que a causa. aconteceu? Os pais, para as crianças não incomodarem, começaram a dar tablet para as crianças com 2 anos de idade. Não é verdade? Sim. Principalmente no restaurante, a gente vê no domingo, bota lá com aquelas galinhas pintadinhas, aquelas coisas, a criança fica lá distraída, né? E hoje já se viu que já estão induzindo as crianças desde essa idade, desde a mais precoce idade, a questão do jogo. Né? Então eles jogam aqueles joguinhos lá, que assim são inocentes, que ele ganha uma pedrinha, uma balinha tipo e tal. Os Roblox da vida. E já vai acostumando. Sim. O que aconteceu? Tu que está vindo lá da região nórdica do mundo, os países nórdicos, os países escandinavos, que são os países mais desenvolvidos do mundo, inicialmente eles ficaram naquela... Bota o celular, tira o celular. No início eles deixaram as atividades e as aulas fazerem pelo celular. E eles viram que isso diminuiu a capacidade evolutiva e do desenvolvimento mental das crianças. Agora eles tiraram. Eles deixaram isso por um período. Acaba não estimulando, né? Eles provaram que não... E aí tem a questão também do uso da IA, que vai entrar isso também. Falta de estimular, se tu tem alguma coisa que faz por ti, né? Exatamente. Então, aí aquilo ali fazia tudo automático, tu não precisava te esforçar. Tu não precisava montar um carrinho. Sim. Né? Nós tinha que montar um carrinho de rolimã, né? Pra se divertir. Né? Tinha que fazer bola de meia, tinha que fazer carrinho de lata de óleo. Tu tinha que ser criativo, né? Tinha. Tá. O TDAH, ele tem uma causa definida? Como todos os transtornos mentais, não tem uma única causa. Tem a parte genética, que ela é bem forte no TDAH, né? Ela perde só para autismo, porque o transtorno do espectro autista, mas não é um gene, então não é tão fácil também assim mapear, é um conjunto de variabilidade genética, e também esses genes envolvidos não necessariamente são específicos do TDAH, podem estar também associados a outros transtornos mentais. Então tem sim a causa genética. Tu pode ter uma chance mais alta, uma chance mais baixa, mas aí entra as outras questões, as demandas ambientais, para tu realmente desenvolver o transtorno ou não. E como a gente disse, até ter uma trajetória flutuante. Em determinados momentos está mais acentuado os sintomas, e em outros determinados momentos está mais suaves, mais leves, porque as demandas externas também estão mais tranquilas. Hoje se fala muito em aumento do diagnóstico. O pessoal diz que o TDAH não existia. O que existia é isso que eu vou dizer das crianças. Isso é coisa de criança, a criança é levada e tal. Hoje parece, como não se falava em TDAH, ou porque não sabiam, não conheciam a patologia, então não conhecia, mas hoje a gente tem parece que houve um aumento, tu não acha um pouco tanto quanto exagerado? Teve um aumento de diagnóstico, mas isso não quer dizer que teve um aumento de casos. É diferente. Então, sobre não existir o TDAH antes, claro, a classificação, como é hoje, é mais recente de décadas, né? Também não é tão recente, mas tem relatos na literatura de séculos atrás já, de crianças assim, né? Fugindo do padrão das crianças normais, que as vós falam que só são levadinhas ou não, né? Então, assim, o que acontece? Nos estudos de prevalência dos últimos anos, não mudou a prevalência do TDAH. De amostras populacionais, ou seja, que... Qual é o percentual? Em criança é 5, em adulto 2,5%. De prevalência. Mas é alto. É alto. Essa prevalência alto. Continua a mesma. Não conseguiram baixar. Não conseguiram baixar, é o que tem de casos, só que ela também não aumentou. O que aumentou são as pessoas que tinham o diagnóstico e não sabiam, e agora elas estão indo atrás e estão sabendo que tem. Então, o número de diagnósticos aumenta. Claro que também tem que cuidar com os diagnósticos mal feitos.
É os chamados rótulos, aqueles. Porque hoje as próprias pessoas, né, acham que tem. Elas chegam já no consultório dizendo, eu tô com TDAH, como se fosse uma gripe, eu tô com TDAH. E tem gente que diz assim, já vem com a receita pronta, quase pedindo assim, carimba, assina que eu vou me embora. Sim, porque já leu na internet, porque por isso que é importante o diagnóstico correto, e o diagnóstico correto é extenso, não é assim, tem desatenção. Então já vamos direto ao fato. Esse fato do... Hoje tu vai nas farmácias, a minha esposa é bioquímica e farmacêutica, a Ritalina, né, o metilfenidato, né, a venda hoje é muito grande. Sim. Por que ela é muito grande? Porque está sendo diagnosticado. Sim. E tem gente que são crianças, não vão se automedicar, mas às vezes os familiares dizem assim, vai lá e dá uma Ritalina pro teu filho. Mas aí eu acho que também a gente entra nessa questão de ter muito diagnóstico mal feito. Né? A criança, o pai chega com uma queixa, então vamos medicar. Tem que ser extenso então o diagnóstico. Como é que se faz esse diagnóstico? O diagnóstico é clínico, é pelos critérios da CID-10 ou do 11 vai ser agora, né? Ou do DSM, mas como que a gente faz isso? É uma avaliação extensa, porque tu tem que avaliar cada sintoma, se tem, se não tem, com que frequência, porque não basta ter, né? Eu já esqueci algumas vezes compromisso. Não, é frequente, faz parte da tua vida esse sintoma? Qual que é o contexto? É no trabalho, é na família, é onde, quais contextos? Mas tem algum exame específico? Não tem exames. E as escalas também, elas só auxiliam a coletar informações. Avaliação neurodiagnóstica, teste, escala, te ajuda. Mas o diagnóstico é todos os critérios, ver se tem, se não tem, qual a frequência, qual o contexto, tem que causar prejuízo. Tá, nos critérios teria, como é que é, leve, moderado e grave. Isso, também. Tem também? Tem também. Tá, mas aí vamos dizer, tu definiu, tu medicou, aliviou pro próprio paciente. Sim. Quer dizer, o paciente ele vai se sentir mais estabilizado, seria essa palavra? Isso. Então, ele se sente estabilizado e ele tem uma qualidade de vida boa. Tá, e quais são os principais impactos do TDAH na vida escolar e profissional? Na vida escolar, é comum ter um baixo desempenho, essa dificuldade de notas, e acaba tendo, então, repetência, repetir várias vezes até, não só uma vez, expulsão, suspensão, consequências, né, mais graves. E na área do adulto, acaba tendo, já é associada a uma renda menor, porque são pessoas com mais demissão, mais dificuldade, né? Baixo desempenho, baixa produtividade, Mas na questão escolar, teria a ver com memória, capacidade de memória de fixação, por exemplo? Tem a questão da memória de trabalho também, mas a capacidade... É todo um conjunto, na verdade. É a dificuldade de prestar atenção no professor, é a dificuldade de ficar quieto, é a dificuldade de ler depois e aprender, de fazer o tema, porque o tema também é uma tarefa que exige esforço. Pois é, mas não deixa eu confundir aqui o espectro autista com o TDAH. Entre as inteligências, nós temos hoje quantas inteligências definidas? São 23 ou é 32? Eu sempre troco. Não sei te dizer. Tá. Por exemplo, às vezes o paciente, ele não se interessa por matemática, mas ele é um excelente esportista. Nos esportes, ele tem uma capacidade que os outros não têm. Agora, se tu perguntar para ele uma raiz quadrada, não vai saber fazer. Mas isso é porque as atividades que eles gostam, a atividade que dá prazer, eles conseguem, que é o que as pessoas chamam do hiperfoco. Porque quem tem TDAH, ele tem a tendência por busca de atividades prazerosas. Então, se é uma atividade, uma matéria que gosta, se é um esporte que gosta, ele vai se dedicar àquilo. Por exemplo, eu conheço pacientes que são músicos de excelência, tocam de uma forma, assim, extraordinária. Mas para as outras atividades...
Já não tem interesse. Não. Agora ele senta num piano, as pessoas não acreditam. Uhum. Quer dizer, então aquela inteligência ali ele tem. Agora as outras... Mas é que tu pode ter o TDAH com um QI elevado, com altas habilidades, porque uma coisa não exclui a outra. Certo. E dentro dos sinais e sintomas, a ansiedade, a baixa autoestima são comuns? Aparece. Que era a questão que a gente falou, que com o baixo desempenho, vendo os outros colegas tendo mais facilidade, vendo que tem dificuldade, isso mexe na ansiedade, na autoestima, principalmente na criança, né? O adulto também, mas aí ele carrega desde a infância aquilo. Então, os transtornos de ansiedade e depressão são comuns em criança e em adultos. E do relacionamento com os demais colegas? Pode ter prejuízo por ser aquela criança agitada, por atrapalhar os outros. Isso sim, inclusive não só os colegas, no adulto também. Também tem muita queixa até de pessoas que se relacionam com pessoas com TDAH, porque marcam jantar, esquece, pede para fazer uma tarefa de casa, não faz, ou tá falando com a pessoa e a pessoa não tá prestando atenção. Então até nos relacionamentos, nos casamentos também, né? Nos casamentos tem. Com certeza. Por isso que eu digo sempre, né? Que quando tu for namorar alguém de uma forma séria, tu tem que fazer um exame psiquiátrico antes. Uma avaliação. Uma avaliação, né? E muitas vezes o TDAH, ele vem acompanhado de outros transtornos? Vem. É mais fácil, é mais comum tu encontrar uma pessoa com TDAH que tenha outro transtorno do que o TDAH puro. Então, a comorbidade é muito alta, é de 70% a 80%. E quais são as mais... Nas crianças ali, adolescentes, o TOD, que é o opositivo desafiador, é muito comum, chegar a 40%. É alto. É bem alto, tanto que protocolo de tratamento, às vezes, né? Quase às a vezes metade, não, eles né? botam TDAH com TOD ou sem TOD ali, né? Pra te seguir os protocolos de tratamento nas crianças. E transtornos de aprendizagem, dislexia também apresenta bastante, os transtornos de ansiedade. No adulto, depressão, transtornos de ansiedade, transtornos por uso de substâncias, começa a aparecer também na adolescência e ali na vida adulta. E isso é verdade, porque, por exemplo, a cannabis, ela é depressora do sistema nervoso central. Então, aquela criança, o adolescente hiperativo, a cannabis, ela... Agora também virou moda que a cannabis é boa para tudo, né? A droga medicinal aquela, né? Ela é tão hiperativa que é uma droga que acalma. Isso. E aí, o TDAH está bastante relacionado com a dopamina, né? E o sistema de recompensa também. Então, a busca por prazer, a busca por drogas é a busca pela dopamina. Pois é, mas a busca por droga, por esse exemplo que nós estamos dando da cannabis, é a droga, é que essas drogas elas são compensadoras, né? Por exemplo, a cannabis é depressora do sistema nervoso central, ela deprime. Então, a pessoa fica mais sensível para o som, para detalhes, alguns de alterações sensoriais. Mas ela fica mais lenta, né? Por exemplo, a maioria dos acidentes de trânsito, todo mundo dizia que era por alcoolismo. E hoje tem pesquisa comprovando que por uso da cannabis, né? Então, essa questão no paciente que ele tem essa hiperatividade, ele cansa daquilo, né? Então ele precisa de uma droga, mas então ele não precisa de uma droga tipo a cannabis ou outra droga ilícita. Existem drogas lícitas também. Tá. E qual é a associação? Porque tu falou que tem outros transtornos associados. Tu vai ter que tratar as duas patologias. Começa pela mais grave, mas tem que tratar as duas. Se tu tem uma depressão leve com TDAH, essa depressão leve até pode ser uma consequência do TDAH, que tratando o TDAH já vai melhorar a depressão, por exemplo. Então, tem que tratar as duas, mas de praxe, assim, começa pela mais grave. E quais os sinais de alerta para os pais, professores
E até para o próprio paciente, aí no caso do paciente adulto, qual o alerta que tu daria para as pessoas? Eu acho assim, quando tem uma criança, um adulto que ele tá tendo prejuízo relacionado aos sintomas que a gente já falou, tem que procurar avaliação. Porque se tu tem como melhorar a qualidade de vida daquela criança, daquela adulto, isso vai trazer consequências positivas na vida dele. Então, eu acho que o alerta dos professores seria, tu tem um aluno que está ali se destoando dos outros, que está tendo uma dificuldade, ou no campo da hiperatividade, ou da desatenção, de sugerir uma avaliação para ser diagnosticado o quanto antes. Tá, o que é mais fácil dos pais verem? Nas crianças, a hiperatividade. Na adolescência já começa mais a época do vestibular, já começa mais a preocupar a desatenção. Tá, o TDAH, ele tem tratamento. Tem tratamento. Tá, e como é que tu conduz esse tratamento? Em geral, a partir dos 6 anos já inclui tratamento medicamentoso, mas, além disso, a psicoterapia e estratégias cognitivas e comportamentais, porque tem muitas estratégias para te ajudar a lidar com os sintomas também. Por que a partir dos 6 anos? Porque antes é mais tentado o tratamento não medicamentoso. O treinamento parental, a psicoterapia, que são crianças em idade pré-escolar. A medicação ajuda, mas ela é sempre necessária? De uma forma geral, sim. Até facilita, né? Facilita. De uma forma geral, sim. Tem muita gente resistente à medicação que consegue melhorar a qualidade de vida com medidas comportamentais, estratégias para minimizar os sintomas. Mas, de uma forma geral, o protocolo indica a medicação. Mas mudanças de rotina e estilo de vida, por exemplo, esportes, atividades... Também, isso faz parte do tratamento, na verdade, né? Essas medidas de estilo de vida, sono é muito importante no TDAH, alimentação, exercício físico e essas questões de rotina, né? De se organizar, ter um lugar para deixar as coisas, Sim. Anotar os compromissos, fazer lista de tarefas. Isso também faz parte do tratamento. É uma coisa educacional, né? Que ajuda a vida das pessoas, né? Exato. Não é só, não quero saber o diagnóstico, eu não quero tomar medicação. Sim, vamos respeitar se o paciente não quer tomar medicação. Vamos conversar, ver por quê. Mas tem outras medidas também que também vão ajudar na vida. Até entender, né? O que tu tem, por que tu tem, quais são tuas limitações. Sim, porque a atividade física, né? Ela dá aquele acúmulo de ácido lático. É lático, né? Correto? E também libera hormônios que aquele cansaço ele é tranquilizador. E os próprios neurotransmissores, né? Isso facilita, né? Parece que dá uma limpeza assim na rede, né? Porque é um conjunto de atividades, né? E é possível ter uma vida organizada e produtiva mesmo com TDAH? Com certeza, fazendo o tratamento. Não é só o tratamento, tem que se entender também. Saber quais são as suas limitações, saber quais são os seus sintomas, porque todo mundo não é igual, né? É diferente, cada um apresenta o TDAH de uma forma diferente. Então, entender o transtorno, se entender e fazer o tratamento, dá para ter qualidade de vida, sim. Essa frase que tu falou, eu acho que é a mais importante de todas. Se entender. Como diria Elvis Presley e Frank Sinatra, my way, o meu jeito, né? Pois é, agora o teu jeito, muitas vezes ele segue a tua patologia, né? O obsessivo, o narcisismo, né? A criança que tem TDAH desde a mais precoce idade e não foi tratada, ela acha que ela acha que é assim. Que é assim. E ela muitas vezes vem com rótulos, né? Já. De mundo na lua, vários rótulos da infância, de ser desorganizado,
de ser bagunceiro, enfim, de ser esquecido, já vem com os rótulos e ela aceitou aqueles rótulos, né? E eu acho que isso que a gente falou antes, que tá mudando muito, as pessoas estão entendendo que talvez isso seja um transtorno e que tem tratamento. Tá, isso procura também. E isso aí dá um problema. Porque aquela criança e aquele adolescente que sempre foi desorganizado, que o quarto sempre foi uma baderna, quando arruma o quarto, ele se perde. É ou não é? Na baderna ele se acha. Muitas vezes sim. E aí ele vai para a universidade, tem que se mudar, vai morar com outras pessoas. E às vezes as pessoas não aceitam aquela bagunça. Aí desorganiza o outro a bagunça. Exato. E para aquela pessoa é uma dificuldade, porque ela vai ter que se adaptar, né? E aí é aquela ideia, né? Tu viveu daquele jeito a vida inteira, agora vem alguém que viveu de um jeito totalmente ao contrário, todo organizadinho. E aí fica aquilo, né? Dá um conflito, né? Dá, mas aí tem estratégias comportamentais até para ti também conseguir se organizar, né? Mas eu acho que essa é a causa do casamento. Porque os bagunçados casam com alguém que é organizado para organizar a sua bagunça. E aí a sua bagunça mental, né? Mas aí também dá um conflito, né? Porque a pessoa, para ela, eu sempre vivi assim. Cansa os dois, na verdade, também, né? Um ficar cobrando o outro. E então, quais são os mitos que nós temos que quebrar do TDAH? Na minha opinião, o principal é que desatenção é sinônimo de TDAH. Porque hoje as pessoas estão associando desatenção a TDAH, sendo que são vários sintomas, não é só não conseguir se concentrar, e cuidar com esse super diagnóstico. Porque a desatenção tem outras causas, transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, transtornos do sono também causam desatenção. Então, não é sinônimo. O transtorno de déficit de atenção é algo bem maior do que só desatenção. Então, tem que tratar TDAH, ansiedade, depressão. Que orientação tu darias para as famílias e para os professores para lidar melhor com esses pacientezinhos que têm o TDAH? O principal é entender o transtorno, para saber e claro que também individualizar, para saber a característica de cada um. Porque na escola, tu também pode deixar o aluno que tem uma hiperatividade com alguma coisinha na mão, com alguma coisinha, né, para se distrair, ou pegar ele de ajudante para apagar o quadro, para fazer com que ele consiga, dentro da hiperatividade dele, se sentir bem. Então, tem que... Só que isso é individualizado, depende de cada um, depende do sintoma que cada um tem. Pois é, agora isso é uma coisa complicada, né? Por exemplo, tem uma salinha de aula com 30 alunos, em média. Em tese, todos teriam que ser tratados iguais. O que é a maior injustiça que existe é tu tratar os desiguais de uma forma igual. Sim. Então, o professor... E os professores reclamam disso hoje. Quer dizer assim, além de professor, eu tenho que ser psicólogo ou psiquiatra, e quando eles ficam mais irritados ainda, eles dizem assim, eles acham que eu tenho que ser babá. Mas aí, claro, tu precisa ter uma avaliação correta, né? E realmente, aquele aluno precisa daquilo. Né? Então, é individualizado. E vai facilitar a vida do professor se aquele aluno mais hiperativo ou desatento tiver medidas estratégicas, né? Para minimizar os sintomas. Vai ajudar a vida do professor também. Não, eu acho que o professor, ele ajuda no diagnóstico. E o tratamento, ele vai encaminhar para os pais, né? Para os pais, isso. Né? Agora, o professor, aí que está, a prevenção de todas as patologias, e principalmente na nossa área da saúde mental, tá na sala de aula, né? E tu sabes que no programa de prevenção ao suicídio, a gente viu que tem que ser multiprofissional, até eu disse que multi era uma coisa já do passado, teria que ser transdisciplinar, passar por todas as disciplinas. Então, por exemplo, na escola, a gente teve uma ajuda na área da educação, mas não teve a ajuda por causa disso que eles falavam, vocês querem agora que eu sou professor, já ganho pouco para isso, que eu tenha que estar diagnosticando, né? Sim, não, nem tem. Né? E além disso, tinham muitos professores que também tinham muitos problemas,
né? Então, existe uma dificuldade de confrontar, né? E então, se hoje a grande dificuldade na prevenção, porque não existe prevenção de suicídio, existe prevenção de saúde mental. Se nós conseguíssemos sensibilizar, capacitar e treinar os professores, né, daria uma diferença imensa, né? Liana, eu gostaria de ficar conversando contigo aqui o resto da vida, mas lamentavelmente esses programas têm um limite, né? Um limite de tempo, né? Sim. Então acho que nós vamos ter que te convidar mais uma vez para continuar nessa discussão. Então eu queria assim, te agradecer muito, né? O que tu ajudou a todos, né? Sobre entender melhor, né? Isso. Então gostaria de deixar o microfone para tuas despedidas. Obrigada, eu fico muito feliz de estar falando sobre esse assunto, porque realmente é um assunto em alta, então realmente as pessoas têm que entender melhor desse assunto. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando. Nós que agradecemos, porque esse conteúdo ele é muito importante para todos. Então, se você gostou, compartilhe, porque falar sobre saúde mental é essencial. E se tiver alguma dúvida, encaminhe para nós perguntas, questionamentos que nós vamos encaminhar para a doutora Liana e vamos trazer ela novamente aqui. Ela é bicampeã agora, então vamos trazer para o tricampeonato. Então agradeço muito a participação e agradeço muito o acompanhamento de vocês e até o próximo.